Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no podcast Na Mira do Guerreiro. E o nosso entrevistado de hoje já foi capitão da Polícia Militar, passou como chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e é considerado ícone da segurança pública aqui, da segurança pública do nosso estado. Estou com ele, delegado Álvaro Lins, que vai conversar, bater um papo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Na Mira do Guerreiro. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Felipe. Prazer para mim estar aqui com vocês e compartilhar as nossas experiências para vocês e para todos que estão assistindo, para entender um pouquinho como é que a gente chegou a essa situação que está vivendo hoje. Exatamente. Lembrando, Renata, que é para você que está nos assistindo, compartilhar, vai lá. Aperta o sininho, aperta o sininho para receber notificação, compartilha e faz os seus comentários também na Mira do Guerreiro no isso YouTube. Aí, participe aqui com a gente. Bom, delegado, em primeiro lugar, como que começou aí a sua trajetória na Polícia Civil? Porque antes o senhor era policial militar. E como foi aí essa transição? Bom, eu ingressei na Polícia Militar em 1º de março de 1986. Ou seja, semana que vem vou completar 40 anos de atividade policial, né? Então, entrei em 1986, na escola de oficiais. Naquela época eram 3 anos de internato, a formação, era um curso de nível superior. Ainda é oferecido pela Polícia Militar, que forma os oficiais. E fiquei na Polícia Militar até 98. Em 96, eu decidi fazer concurso. Eu fiz Direito, terminei a faculdade de Direito, fiz o concurso para delegado de polícia aqui do Rio. Fui aprovado em primeiro lugar do concurso e tomei posse em junho de 98. E aí comecei a minha trajetória como delegado. Fui lotado diretamente na divisão anti-sequestro, porque eu já tinha uma experiência da época da Polícia Militar e fui direto para lá. E ali começou o meu dia a dia como delegado. E era um período que aqui no Rio de Janeiro tinha muito sequestro. Esse período era final da década de 90. Nós tínhamos ali, para você ter uma ideia, meu primeiro dia de trabalho, me apresentei de manhã. À tarde entrou um caso de sequestro, uma jovem que tinha sido sequestrada. A gente começou ali o atendimento. E à noite, outra equipe da antissequestro estava indo estourar um cativeiro de outro caso que já estava em andamento. Então era assim um ritmo muito frenético e, graças a Deus, nós tivemos muito sucesso. Eu fiquei lá por 1 ano e pouco, nunca perdemos uma vítima. Resolvemos todos os sequestros que chegaram na época. Era a equipe, o delegado era o Dr. Marcos Reimão, o titular. Eu era adjunto com ele, né? Então era uma equipe espetacular. E acabou com o sequestro no Rio de Janeiro. Depois veio o Dr. Fernando Moraes, também deu continuidade. Já trabalhava lá nessa época. Então era um período muito diferente. Mas é um exemplo de que, com inteligência, dedicação, vontade e recursos, você consegue combater. Acabou o sequestro no Rio de Janeiro. E numa época que não tinha a tecnologia que tem hoje de rastreamento, em que o sequestrador tinha que ir por orelhão para ligar para a casa de uma pessoa. Nem telefone celular ainda estava sendo... Quer dizer, estava começando o telefone celular nesses anos de 98, 99. Era muito interessante, Felipe. Eu me lembro que eu via em filmes, né, que existia uma forma de rastrear, um rastreador. E o meu sonho era ter aquilo, porque a gente queria usar um rastreador para colocar na mala com dinheiro para o sequestrador levar. Não existia. Não existia. O celular estava começando. Do lado, a gente desenvolveu uma estratégia de investigação do sequestro que a gente utilizava muito os orelhões, né? Eu falo isso porque eu fui fazer, em 2003, eu fui participar na ONU da elaboração do Manual de Práticas Anti-Sequestro para as Nações Unidas. Então fomos eu, um general da Colômbia e um pessoal da Polícia do México, porque eram os países, Brasil, México e Colômbia, onde havia os maiores números de sequestro. E nós fomos lá e
passamos para eles assim técnicas que nós usávamos aqui e que passaram a ser usadas na polícia do mundo, no mundo inteiro. Esse manual até hoje é utilizado pela ONU. Inclusive na Colômbia, né, as Farc, que realmente tinha a coisa do sequestro mesmo, sequestrava, levava para dentro da mata, enfim, Exatamente. uma coisa... Na Colômbia, os sequestros duravam muito mais tempo, porque a Colômbia tinha uma realidade de dominação territorial pelas Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que eram áreas de mata que a polícia não tinha acesso. E por isso, até na Colômbia, as Forças Armadas, o Exército, a Força Aérea, atuava muito no combate ao crime, ao tráfico de drogas, que era uma realidade diferente da nossa, né? Eu sempre falo que, para você entender o impacto do tráfico de drogas na economia global, basta lembrar que Pablo Escobar, Sim. que era o principal líder do Cartel de Medellín, ele se ofereceu em troca da sua liberdade, de alguns recursos ali, para ficar preso em condições boas, ele se ofereceu para pagar a dívida externa da Colômbia. Então, isso dá uma ideia do poder financeiro que essas organizações têm e que até hoje ainda existe, mas na Colômbia, pelo menos, diminuiu um pouco. Né? Não, a criminalidade, não entrando muito aí na situação da Colômbia, mas a criminalidade na Colômbia, por incrível que pareça, conseguiu cair, né? Diminuiu bastante. Tem algum outro estado que ainda mantém um índice alto, mas no geral diminuiu bastante. É o caso, por exemplo, de Bogotá mesmo. Você vai a Bogotá, você consegue caminhar nas ruas de forma tranquila, ver policiamento e tal, mas, secretário, com relação, o senhor fez essa migração da polícia militar para a polícia civil, e em pouco tempo o senhor foi nomeado chefe, porque antes não era secretário de segurança, né? Era chefe de polícia. Isso. E como foi assumir tão jovem e tão prematuramente, né? Porque no caso da civil, receber um posto tão alto, um cargo alto, e num período que realmente as coisas estavam complicadas, eram complicadas. Então, como foi isso aí para o senhor? Essa transição? Bom, vamos lá. Eu saí da antissequestro, fiquei lá um ano, fui trabalhar na Secretaria de Segurança com o Coronel Josias Quintal. Eu era diretor de planejamento nessa época. Então, era de grandes eventos, né? Maracanã, Réveillon, esses planejamentos de grandes eventos e grandes operações. E depois saí de lá, fui ser diretor da Polinter, divisão de capturas da Polinter, que hoje ninguém nem lembra, não Era houve. DVC Polinter. Exatamente. E na Polinter nós implementamos lá um ritmo de trabalho que também era eu já vinha da antissequestro, então medo de trabalho eu não tinha. A gente desenvolveu ali um ritmo de trabalho muito forte. Para você ter uma ideia, na época, a Polinter recebia 800 mandados de prisão por mês. Ela centraliza, para fins de cadastro, né, todos os mandados de prisão expedidos no Rio de Janeiro. E era, assim, praticamente era uma unidade de cartório, de lançar dados em sistemas para os policiais poderem consultar. Nós chegamos lá e mudamos isso. Falou, não, nós vamos prender. E aí nós começamos a fazer prisões, uma quantidade absurda, e foram mais de 400 prisões que nós fizemos ali em 10 meses, e prendendo líderes do tráfico, líderes de milícia. Eu sempre lembro, uma das prisões lá nesse período, nós prendemos o chefe do tráfico do Complexo do Alemão, que na época era o Levi Batista da Penha, o Baby, almoçando com o chefe da milícia de Campo Grande, que era o Batman. É como se hoje você prendesse de uma vez só o Doca, do Complexo do Alemão, com não sei quem é da milícia hoje. Com o Naval aí. Naval, Tandera, que são da milícia. Você imagina você fazer uma prisão desses dois personagens de uma só vez. Nós fizemos essa, fizemos muitas outras, né? E houve um episódio que eu não conhecia o governador Garotinho. Assim, não tinha contato com ele. Eu era policial, trabalhava, desenvolvia meu trabalho, não me metia em política, nem sabia. Mas houve um caso em Carapebus,
em que um bando invadiu a cidade com uniformes e fuzilou um destacamento da Polícia Militar, baleou os policiais, roubaram as armas do destacamento, tentaram roubar um banco na cidade, e isso gerou uma comoção muito grande lá. E o coronel Josias me pediu que investigasse esse caso. Isso foi num dia, eu fui com ele para Carapebus, e no dia seguinte nós já tínhamos prendido todo mundo. E aí ele me liga de manhã, no dia seguinte, pedindo empenho, falou: doutor, poxa, tenta resolver isso. Eu falei: coronel, já está todo mundo preso. As armas já estão recuperadas. Ele falou: não é possível. Eu falei: já está, pode divulgar. Ele falou: então o governador vai lhe telefonar. Que ele tinha um programa, como assim, de rádio. Fala, garotinho. Não era? Que na época era o Bom Dia Governador, Bom Dia ao Governador, sábado, na Rádio Tupi. Eu até participava desse programa. Eu tinha virado à noite nessas prisões, e aí o governador vai lhe telefonar, e aí ele me entrevistou ao vivo no programa, e aí ele descobriu que eu existia. Aliás, você era um dos personagens mais assíduos do programa Aí depois, do governador Sábado, justamente pelas realizações da Polícia Civil. Era muita coisa, muito trabalho. E aí, logo depois, houve um problema com o chefe anterior, ele teve que ser afastado, a Polícia Civil ficou sem chefe nomeado durante um mês, o subchefe ficou respondendo, e o governador Garotinho me chamou no Palácio e falou: olha, eu tenho um projeto que eu estou tentando implementar na Polícia Civil, e eu percebo que há uma resistência muito grande, que é o programa das delegacias legais. E há uma resistência institucional a implantar o programa. E eu queria saber se você aceita ser nomeado chefe da polícia e leva esse programa adiante. Ele fez essa opção por mim porque eu vinha da PM. E o programa ele previa uma integração muito grande do trabalho da PM com a Polícia Civil. Por que tinha resistência? Porque você ia passar a compartilhar todas as informações das delegacias. Você imagina como era antes. Tudo era papel. Era papel, exatamente. Tudo era papel. Então, delegacia, aquele monte de papel, ninguém tinha acesso a nada. De uma hora para outra, você informatiza tudo aquilo. O chefe passa a ter acesso, enxergar o que a delegacia está fazendo ou deixando de fazer, e você não tem como apagar mais nada. Então, mudou totalmente. Então, inclusive, anteriormente, eu me recordo, da época que eu era repórter policial na rua, que havia uma tradição de que um delegado assumia uma delegacia, sei lá, por exemplo, a 10ª DP Botafogo. Quando ele ia embora, a equipe recolhia todas as informações, e a nova equipe que ia para aquela delegacia tinha que praticamente começar do zero. Aquelas informações, ali no Dona Marta, quem é o fulano, é o Beltrano. Então não havia essas informações, não eram nem passadas adiante. Exato. Então não havia esse compartilhamento, e isso gerava uma resistência. Aos poucos nós fomos quebrando essa resistência, mostrando que o projeto era positivo, porque você ia reformar as delegacias, acabar com as carceragens. Eu gosto sempre de colocar números para vocês terem ideia do que era. Eu, quando assumi a Polícia Civil, foi no novembro de 2000. Nós tínhamos 5.600 presos em carceragens das delegacias. Então, era uma realidade totalmente diferente. Você trabalhava numa delegacia da Tijuca, do Leblon, de Caxias, de Nova Iguaçu, você tinha o trabalho da delegacia e tinha ali atrás 40, 80, 100 presos que você tinha que tomar conta. Isso não era função da polícia. E o projeto acabava com as carceragens. E aí nós fomos... Hoje não tem mais nenhum preso em carceragem. A gente acabou com todos. Todos foram... E aí, paralelamente, tinha que criar vaga no sistema penal. Né? E aí a gente ia... Aí já não era comigo, era... Na época era DESIP. Exatamente. E o DESIP também não tinha estrutura para absorver esses presos de uma só vez. E como foi formar aí a sua equipe? Eu me lembro de um nome muito forte, que foi da Marina Magesse. Então, que era inspetora, muita gente pensava, inclusive, que ela fosse delegada. E por que o senhor convidou a Marina para fazer parte da sua equipe, ela sendo inspetora da polícia? A Marina Magesse, ela era da DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes, né? E ela fazia um trabalho
de interligação com as delegacias e com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, muito bom. Ela conseguia ter acesso a muitas informações. E eu queria, na inteligência, alguém que tivesse essa capilaridade, que conseguisse recolher informações e passar informações. Porque a atividade de inteligência da polícia, como você falou, a pessoa quer concentrar e não quer dividir. E a gente precisava quebrar isso, dinamizar esse trabalho. E aí eu convidei a Marina para ser chefe da inteligência da Polícia Civil, que era um cargo sempre ocupado por delegados, mas eu queria uma inspetora justamente para falar com a base, né? Conseguir informação. E ela foi para lá, fez um trabalho espetacular, inclusive se elegeu deputada federal. No final, quando nós saímos, ela foi candidata a deputada federal, se elegeu, e uma pessoa totalmente respeitada. Infelizmente, ela faleceu em 2017. 2017, foi uma perda muito grande, uma grande amiga, mas que mudou o ritmo de trabalho nessa área de inteligência. Agora, delegado Álvaro Lins, hoje uma das coisas que mais é cobrada pela sociedade é que a gente vê que não se consegue chegar aos chefes do tráfico. Você já citou aqui o DOCA, Complexo da Penha, o Pezão, do Complexo do Alemão, você pega o Lacoste, da Serrinha, o Peixão, você pega o Johnny Bravo, da Rocinha. Se chegar na área da milícia, também já citamos aqui o Naval, dali da Zona Oeste, tem o Tandera, tem o Juninho Varão. Todos esses nomes estão na mídia toda hora, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na sua época, eu me recordo bem, que os grandes chefes do tráfico, e daqui a pouco você ainda vai falar sobre isso, a Renatinha quer saber detalhes do Beira-Mar, sim, do Beira-Mar, mas sem chegar sim. diretamente no Beira-Mar agora, o que mudou, qual é essa diferença que agora não se consegue chegar aos chefes do tráfico, da milícia, e na sua época os grandes nomes, eles quase todos foram presos? Olha, eu vejo que a Polícia Civil ela encolheu muito em termos de tamanho, de efetivo e de atribuições, né? Voltando aos números, né? Em 2006, quando eu deixei a chefia da polícia, nós deixamos 12 mil policiais civis. E agora, nós estamos em 2026, 20 anos depois, o efetivo da Polícia Civil é 8.500 policiais. Quer dizer, quase a metade, que diminuiu aí. Diminuiu pelo menos um terço. 40% aí do efetivo. Então, como é possível você conceber que 20 anos depois a polícia tenha diminuído de efetivo? Isso é absurdo. Eu acredito isso, o período que o Rio de Janeiro passou de recuperação fiscal, em que os concursos foram praticamente zerados. Nós ficamos aí anos sem ter concurso para Polícia Civil, uma falta de planejamento na época. Hoje, o secretário Felipe Cury tenta recuperar esse tempo perdido. Eu admiro muito o trabalho dele, é um delegado que realmente foge à normalidade, merece ser reverenciado. A população do Rio de Janeiro está em boas mãos com ele. Mas, por mais que ele tente, não dá conta, não consegue alcançar 12 mil. Você forma 500, a academia não tem nem capacidade para formar mais do que isso. 500 pessoas, você imagina, assistindo aula todo dia, você preparar, é muito trabalhoso. E além disso, a questão do período da pandemia, da Covid e com a tendo a reboque a ADPF das favelas. Né? Esse período da ADPF das favelas, somado ao encolhimento da polícia, gerou uma tempestade perfeita que fez esses territórios se tornarem cada vez mais fortes, e aí o tráfico de drogas foi mudando de atividade. Eu acho que o tráfico aprendeu com a milícia e a milícia aprendeu com o tráfico. O tráfico aprendeu a explorar os moradores, que a milícia fazia, e a milícia aprendeu a explorar o tráfico na área deles. E hoje eu não vejo diferença entre uma coisa e outra. Hoje é narcomilícia, né? Exatamente. Então, você observa que as barricadas, por exemplo,
que antes, vamos imaginar assim, eram restritas ali ao pé da comunidade. Elas foram aumentando e cada vez ficando mais longe. Por quê? Só para impedir a ação da polícia? Não. Para delimitar também a área onde vai ser feita a cobrança. Olha, daqui para cá tem que pagar. E isso é uma coisa que assola o Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro é o único estado que vive essa realidade de uma maneira tão grave. Eu tenho percebido no Ceará uma tentativa do crime lá fazer algo parecido, na Bahia, mas nada comparado ao Rio de Janeiro. E na sua gestão houve a prisão do Fernandinho Beiramar, que era um grande nome do tráfico aqui do Brasil. E o engraçado é que ele estava na Colômbia, né? E como que foi? Como que aconteceu isso? Beiramar na Colômbia e essa captura dele, essa prisão dele. Bom, isso é uma coisa até interessante, porque na época o garotinho governador, ele me cobrava a prisão do Beiramar. Vou ter que prender o Fernandinho Beiramar. Eu falei, governador, o Fernandinho Beiramar não está no Brasil, está na Colômbia. Como é que eu vou prender o Fernandinho Beiramar na Colômbia? Ele, não quero que você vá lá e prenda, mas eu quero que você entre em contato com as autoridades da Colômbia e passe informações. E aí a gente começou a preparar um dossiê, falar com a Fiscalia da Colômbia, que é o Ministério Público lá da Colômbia, e informar a eles que um grande criminoso do Brasil estava lá, junto com as Farc, fazendo principalmente ele virou um grande atacadista de drogas, né, para o Brasil e daqui para Europa, África. E aí nós passamos as informações para a Colômbia. Me lembro que o General Serrano era uma pessoa que ajudava muito lá. E um dia, a Força Aérea da Colômbia, ela intercepta um avião, uma aeronave pequena, e obriga a fazer um pouso forçado na selva colombiana. E o exército colombiano, que atuava na selva, vai e faz a captura de uma pessoa, que eles não sabiam ainda quem era, e que era Fernandinho Beiramar. Tanto é que nas imagens que vocês verem da época, vocês vão ver que o Fernandinho Beiramar está com o braço numa tipóia. É isso. Porque ele quebrou o braço na descida do avião, no pouso forçado. E aí começa uma discussão para trazer o Fernandinho Beiramar da Colômbia para o Brasil. Ele tinha mais de um mandado de prisão aqui no Brasil, mas o primeiro mandado de prisão era do Rio de Janeiro. E a Colômbia, havia aquela discussão, extradição, como é que faz? Tem que aguardar a extradição. E o governo da Colômbia tomou uma decisão muito simples, rápida e objetiva. Nós não vamos extraditar o Fernandinho Beiramar, nós vamos expulsá-lo. E usou esse recurso da expulsão, porque ele estava ilegalmente no território, e aí a expulsão é imediata. Em poucos dias, nós fretamos um avião aqui e Coronel Josias foi pessoalmente lá para Bogotá trazer o Fernandinho Beiramar. E aí ele vem para o Brasil e aqui aí o governo federal passa a se mexer para atuar, né? Já estava preso, né? E aí ele vai e fica à disposição do governo federal preso aqui no Brasil. Mas foi assim que ocorreu a prisão do Fernandinho. Que era o maior traficante do Brasil. Era o maior na época. traficante do Brasil. O Comando Vermelho, na época, era mais forte do que o PCC, né? Era o PCC. Ainda estava engatinhando, exatamente. Agora, falando em prisões, a gente tem que recordar também uma outra prisão emblemática da sua época, que, inclusive, hoje deveria ser lembrada, eu acho até do ponto de vista de documentários, que não foi nem prisão, foi a morte do traficante Ben-TV, que o Ben-TV era o chefe do tráfico da Rocinha, e ali aconteceu uma operação que foge totalmente aos padrões que a gente vê. A gente vê muito isso na polícia dos Estados Unidos, na polícia da Europa, de infiltração num território. Eu queria que você contasse como é que foi essa história. Essa operação ela é emblemática, né? Referência para o Brasil inteiro, né? O Ben-TV era o chefe do tráfico da Rocinha, como se hoje fosse o Johnny Bravo. Sim. Lá. E ele era
um bandido que gostava de aparecer, de ostentar, de se relacionar, fazer festas. E era um cara perigoso. Ele levava ali para aquela região toda e sempre tinha confrontos. Nós prendemos lá. Prendemos o Dudu, que tentou invadir a Rocinha. O Bop matou o Lulu da Rocinha. Eles não se criavam com a gente. Mas tinha o Bem-TV. E eu falei, nós vamos pegar. Só, antes de continuar aqui, só para lembrar uma coisa. O Garotinho, eu falo sempre do Garotinho porque eu trabalhava com o Garotinho. Claro. Eu fiquei ali 6 anos, Felipe. O Garotinho nunca me pediu para investigar um inimigo político, por exemplo. Nunca. E nunca me impediu de fazer qualquer operação. A polícia tinha, pelo menos tinha sinal verde para fazer o que quisesse. E aí, ele mandou a inteligência fazer na Secretaria de Segurança, um quadro. Você já viu o quadro de ex-secretários? Não é comum de ver? Ele mandou fazer um dos principais criminosos do Rio de Janeiro. Era uma parede com a foto de todos eles. Eram mais de 60. E ele falou, olha, me chamou lá, falou, ô Álvaro, esses são os principais criminosos do Rio de Janeiro. Quais a Polícia Civil tem condições de prender? E eu respondi para ele, nós vamos prender todos. Agora, uns mais rápido, outros demoram mais. E nós prendemos todos eles. O Bem-TV era um. Como é que a gente fez para pegar o Bem-TV? Num primeiro momento, eu queria colocar, olha o que é a tecnologia, né? Eu só queria colocar câmeras em pontos determinados que eu pudesse observar a movimentação dele lá dentro. Mas aí a equipe que fez essa infiltração para tentar achar um local, eles descobriram um ponto em que dava para colocar uma equipe, monitorar ali a chegada do Bem-TV, porque ele rodava de madrugada, e fazer a captura dele. E eu falei, então vamos fazer. E aí começam as dificuldades. Aí vem a primeira dificuldade. Os desafios, né? Como é que você faz para colocar 10 policiais dentro da Rocinha sem que ninguém perceba? E aí, a solução que nós usamos, a gente fez uma mega operação numa sexta-feira, de tarde, com quase 400 policiais, batendo lá a favela. Ninguém sabia o que ia acontecer, só eu e esses 10 que iriam ficar. E durante essa operação ali, 30, 40 revistam um prédio, 10 entram no prédio, 30 entram no prédio, mas só 20 saem. E ninguém contou quantos entraram e quantos saíram. E aí eles me avisam, chefe, já estamos na posição aqui, já estamos dentro do... Era um conjugado. Já estamos dentro do conjugado. Eu falei, tá bom. Aí mando desfazer a operação. Essa equipe era da minha confiança, era o pessoal da Marina, era o pessoal que trabalhava comigo, era confiança total. Mas eles precisavam de um atirador, de um sniper. Um sniper. Que não era a equipe não tinha. E aí eles me trazem o nome de um policial, um sniper. Eu falei, olha, você tem condições de ir, tem disposição para ir? E na hora ele aceitou a missão e foi junto com essa equipe. Quer dizer, então ali naquele cubículo, naquele conjugado, 10 homens. E quanto tempo eles ficaram lá? Eles foram na sexta de tarde, eu iria resgatá-los na segunda-feira se não conseguissem capturar o Bem-TV. Então eles foram com mochila, comida, para ficar sexta-noite, sábado-à-noite e domingo-à-noite. Né? Mas na primeira madrugada, já madrugada de sexta para sábado, o Bem-TV aparece lá no local que estava sendo vigiado. Como a gente conversando antes, você falou 29 foram 29 seguranças fazendo a segurança dele. E a equipe
desce para fazer a prisão e o sniper fica posicionado. Quando eles tentam enfrentar a equipe que ia fazer a prisão, o sniper atira, e aí era a orientação minha mesmo, falou: primeiro que você vai acertar é o bem-te-vi. Porque você acertando o líder, você quebra ali toda a articulação no momento. E assim foi feito. E deu tudo certo. E aí vem o outro problema. Como é que eu tiro eles de lá, na madrugada, né? No meio desse caos? E para isso, a gente pegou um caveirão da Core, que não existia também a Core. Quem criou fomos nós. Também não existia. Olha quanta coisa. A gente acabou com a carceragem. Inaugurei quase 100 delegacias. Criamos a Core. Nada disso tinha. E aí pega um caveirão com a equipe da Core e deixa baseada lá no Hospital Miguel Couto. Eu falei: vocês vão ficar aí. Quando eles não sabiam direito o que era, só sabia que tinha que ficar ali e podia ser acionado a qualquer momento. Eles não sabiam que o objetivo da operação era esse. Só quem estava lá dentro que sabia. E aí, quando eles me avisam, confronto, no rádio, muito rápido, eu mando a equipe para dentro da Rocinha. Eu já sabia o local, dava para entrar com o caveirão ali na Rua do Valão. O caveirão entra e todos entram no caveirão. Imagina a multidão com o corpo do bem-te-vi, embaixo de muito tiro. Muito tiro, imagina. E conseguem sair de lá. E assim acabou a história do bem-te-vi. O mais importante dessa operação, para mim, é que você consegue transmitir para qualquer chefe de quadrilha, de facção, que se a polícia quiser, ela vai te pegar. E essa é uma mensagem que ficou perdida há muito tempo. A polícia ficou muito tempo sem conseguir passar essa mensagem, né? Essa operação que houve no ano passado, em que morreram mais de 100 criminosos, ela resgatou isso. Esses bandidos voltaram a lembrar que a polícia tem condições de alcançá-los. Só que uma realidade hoje totalmente diferente. Se antes nós enfrentávamos 30 homens, hoje lá... Não, e um poder de uma munição, poder de armamento muito maior do que naquela época, né? Foram 122 mortes, 5 policiais, quer dizer, foram 117 mortes. Só para ver ali a contenção. E a gente sabe que aqueles bandidos mortos na operação de 28 de outubro, lá do Complexo da Penha, era a primeira linha de contenção, não eram nem aqueles seguranças do DOCA. Esse já estava mais lá para dentro, ou já tinha fugido, não sei se saiu do Complexo da Penha naquele momento, mas quer dizer, para ver a quantidade hoje que tem o chamado exército de seguranças do tráfico, né? Como que o senhor avalia isso? Né? Porque 122 morreram e esses 122 já foram repostos. E se houver outra operação novamente, e aí? Como se consegue dar um freio de arrumação nessa cidade, na violência, na segurança pública, nisso que a gente está vendo por aí? Olha, se pensar em termos de soluções, né? Elas passam, primeiro, por uma mudança de legislação. Nós temos uma legislação muito benevolente com o criminoso. Eu acho que isso é herança do período que nós vivemos aqui de ditadura, e a nossa Constituição é de 88, mas ela foi feita assim, logo após um período de ditadura e inseriu na Constituição uma série de garantias que visavam proteger o cidadão do Estado. E acabou protegendo o criminoso, né? Hoje, eles se servem disso. Nós temos hoje em tramitação no Congresso uma PEC da segurança pública e um projeto de lei antifacção, né? Eu acho que posso falar disso um pouco. Depois por favor. Com relação à PEC da segurança pública, essa proposta de emenda constitucional, eu acho assim, ridícula. Assim, você querer passar
um antitérmico para uma pessoa que está com um problema muito grave, né? E acho difícil de ser aprovada porque ela concentra no governo federal o poder de ditar políticas de segurança pública. E hoje o que eu percebo é que as polícias no Brasil não reconhecem no governo federal uma vontade legítima de enfrentamento do crime. E por isso que eu acredito que a PEC não será aprovada, por esse detalhe. A PL antifacção já foi aprovada essa semana, vai para a sanção. Então a PEC, essa é a principal mudança. Criar um sistema único de segurança, de você ter o mesmo registro de ocorrência aqui no Ceará, no Mato Grosso, isso é muito bom. Mas isso não resolve o problema que a gente está vivendo, né? A gente precisa de vontade, mesmo a exemplo daquilo que eu falei, da antissequestro, de acabar, tem que ter muita vontade, muita determinação. Já o PL antifacção, ele é focado justamente em reprimir essa dominação territorial. A grande diferença... Eu até tenho aqui... Posso Por ler favor, aqui? doutor. Claro. Só um artigo aqui, que é o que define esse novo crime que está sendo criado, né? Para os fins desta lei, que é o PL antifacção, que já está aprovado, é a redação que vai à sanção do presidente. Para os fins desta lei, considera-se organização criminosa ultraviolenta, denominada facção criminosa, porque eu sou professor de direito também. Então você antigamente tinha quadrilha, virou associação criminosa, depois criaram organização criminosa e agora tem organização criminosa. Como é que é a denominação? Facção criminosa. É a primeira vez que a lei vai usar essa expressão. Considera-se facção criminosa o agrupamento de 3 ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação, até aí nada de diferente, e aí vem a grande diferença, para impor controle territorial ou social, que isso não existia, não era previsto. E a pena para esses bandidos que hoje colocam barricada passa a ser de 20 a 40 anos. É uma mudança muito radical. Então, cara hoje que acha que vai queimar um ônibus ou colocar uma barricada na rua, ele vai sabendo que a pena dele vai começar em 20 anos de prisão. Eu espero que seja aprovado, sim, seja sancionado. Claro. Aprovada e depois de aprovada, cumprida. Aqui tem um outro detalhe, só para a gente poder continuar, que é uma coisa que isso aqui eu acho que pode ter uma polêmica, porque eu me lembro do caso do Oruan, Sim. desses rappers, que chamam de narcocultura, de incentivo, que é o seguinte: constitui crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Olha a terminologia que a legislação está usando. Favorecimento ao domínio social estruturado. Constitui crime distribuir ou tornar disponível ao público material que contenha mensagem com a intenção de incitar outrem a cometer o ato previsto como facção criminosa. Que é o que esses rappers fazem, né? Exatamente. Ficam fazendo exaltação, inclusive a figura dos próprios traficantes. Antes, isso tinha uma pena ridícula, que era incitação ao crime, é um crime de pequeno potencial ofensivo, ia pagar uma cesta básica. Agora é uma pena aqui que vai de 12 a 20 anos de prisão. Agora, já que estamos falando em leis, o Congresso, a Câmara dos Deputados, agora em breve, vai começar a discutir novamente a questão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Temos exemplos aí, claro que são realidades completamente diferentes. Por exemplo, até no Reino Unido, com 12 anos já pode haver a criminalização se cometer um crime. Como é que você vê? Você acha que realmente essa redução para 16 anos é favorável? Qual é a sua análise? Olha, primeiro eu sou favorável, né? Há um obstáculo constitucional para fazer isso, né? Porque a idade de 18 anos ela é uma cláusula pétrea, a maioridade penal, e você não tem como mudar isso assim através de projeto de lei, nada disso. Teria que haver uma reforma constitucional para permitir isso. Mas isso não impede
que você aumente as penas e a forma de punição do menor. Hoje, no Brasil, o menor que cometeu um crime hediondo, ele só poderá ficar internado até os 18. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Se ele cometer aos 17, ele vai ficar 3 anos. Então, até os 20, sim, ele pode ficar. Essa lei, ela sim pode ser modificada. Não tem justificativa para ser somente esses 3 anos, né? Então, é uma fórmula muito mais ágil, simples, viável de se modificar a repressão ao adolescente infrator sem precisar mexer na Constituição. Então, eu sou favorável porque eu acho que, no final das contas, essa medida protege o adolescente. Protege do assédio do criminoso. Os traficantes, eles assediam os adolescentes porque você gasta menos com advogado, o camarada vai ficar preso pouco tempo, ele não tem filho, não tem esposa que o tráfico tem que ficar tomando conta. Então, é uma mão de obra barata e que serve ao propósito que eles têm. Então, por isso eu acho que a redução da maioridade, no final das contas, vai proteger esses adolescentes também. Então, isso, o senhor acha que, mudando aí a legislação, a gente consegue começar a ver uma luz ali no fim do túnel para a segurança pública aqui do Estado? Sim, esse é o primeiro ponto, né? Que eu acho que tem que ser essa mudança de legislação. Então, ponto, apenas a luz ali, só um pontinho. Exatamente. Outra coisa que tem que ser feita é a mudança de tratamento no sistema penitenciário. O sistema penitenciário não pode ser um lugar de férias, né, em que o traficante é preso, um assassino, e vai ficar lá podendo fumar maconha, podendo usar o telefone. Isso tem que acabar. Ele tem que sentir o peso do Estado. Você colocar 20 anos de cadeia já é uma mudança muito radical. Mas o sistema penitenciário no Brasil sempre foi relegado a segundo plano. Nunca vi um programa de incentivo, de criação de presídios, de um padrão, né, de segurança para os estados. Você tem presídios federais, acho que cabem 60 presos. Um em Mossoró, outro em Rio Branco, outro em Campo Grande. Isso não dá nem para começar o trabalho. Você tem que ter presídios mesmo, presídios. O exemplo de El Salvador, né, que aquele mega presídio. Não dá para aplicar aquilo aqui, lógico, mas é uma referência do que a gente tem que buscar. A gente tem que tratar o criminoso condenado por crimes graves e violentos, sim, de uma forma totalmente diferente. Agora, uma pergunta. Hoje existe um grande questionamento em cima das audiências de custódia que foram criadas até para preservar a pessoa que é presa, saber as condições em que houve a prisão, se apanhou, aquelas histórias todas que a gente já conhece. Mas eu percebo hoje que, talvez até também pela questão dos presídios superlotados, existe uma tendência de juízes quando o crime é um crime de menor poder ofensivo, até porque já sabem que não há vaga no sistema penitenciário, deixa solto. Essa questão, isso hoje também é um problema sério para a segurança pública. A sensação de impunidade ela é um incentivo para o crime, né? Eu sempre dou o exemplo de moto sem capacete e uso de cinto de segurança, né? As pessoas antigamente não usavam cinto de segurança, moto não dava sem capacete. Quando começou a se punir de verdade essas infrações, estou falando de infração de trânsito, as pessoas foram se adaptando. Hoje você não dirige sem estar com cinto de segurança. É verdade. É uma exceção alguém andar, né? Porque você tem certeza da punição. Você passa a ter certeza de que vai ser punido. E nós perdemos, em relação ao crime, essa capacidade de transmitir certeza de que a pessoa vai ser punida. Não adianta eu ter uma lei prevendo uma pena de 40 anos, se o cara sabe que não vai ser preso. Ele tem que saber que vai ser preso, que vai ser alcançado. E outra coisa que eu também acho que falta no Brasil
então, muitas coisas, mas também que falta, é atribuir missões às Forças Armadas para ajudar na segurança pública. Eu dou um exemplo, você falou da Marina, eu e Marina Magesse, a gente conversando lá, vamos botar aí 2002, 2003, 2004, ela falou para mim uma coisa muito interessante, falou, chefe, eu só acredito que a repressão ao tráfico está dando certo quando eu ver o preço da maconha e da cocaína subir. Enquanto o preço não subir, esse troço não está dando certo. E nós só vimos o preço da maconha subir aqui no Rio de Janeiro numa ocasião. E aí isso é uma coisa muito interessante, Felipe, que foi quando houve uma epidemia de febre aftosa no gado na região do Mato Grosso, região centro-oeste. E aí você pensa assim, mas o que tem a ver febre aftosa com o preço da maconha? Porque o Ministério da Agricultura, ele mandou abater todos os rebanhos daquela região, de gado. E aí os criadores, para evitar o prejuízo de matar ali centenas de bois, né, eles tiravam os bois dali e tentavam levar para outro lugar. E para impedir isso, o Exército foi acionado para ocupar aquelas estradas vicinais, aquelas passagens, para impedir a saída de caminhões com boi. Quer dizer, era tipo barreira sanitária. Exatamente. E o que aconteceu? Toda a maconha que vinha para cá também parou de vir. E aí o preço da maconha aqui aumentou. E por que não há essa integração exatamente, essa entrada das Forças Armadas? O que o senhor acha que embarrera isso? O que acontece para não haver exatamente esse ajuste entre as polícias estaduais e a federal mais Forças Armadas? Olha, eu acho que é uma acomodação institucional, né? As Forças Armadas não querem fazer esse papel. Não vejo vontade política, e é por isso que eu acho que a PEC da segurança não vai adiante. Eu não vejo vontade política. Eu estava falando aqui, o Fernandinho Beiramar, Força Aérea Colombiana, Exército Colombiano. Essa operação agora no México, não sei se vocês viram. Sim, El Mencho. É o Mencho o nome do cartel. Jalisco Nova Geração. Nova Geração Jalisco. Forças Armadas mexicanas, os traficantes mexicanos, de El Chapo e companhia, eles só tinham medo da Marinha. A Marinha era o órgão de repressão que conseguia alcançar esses traficantes. Isso daí é muito interessante, porque quando teve a operação de 28 de outubro, no Complexo da Penha, os traficantes desceram, né, em vários pontos, bairros aqui do Rio de Janeiro. Entre eles, na Ilha do Governador, aeroporto internacional. E ali, a entrada da ilha, temos a Prefeitura da Aeronáutica, temos no final a Marinha. E as Forças Armadas, eu me questionei isso, por que a Marinha não apareceu? Por que a Aeronáutica não apareceu? E aí me falaram, porque não pode. Eu falei, gente, como que não pode? Se é uma área militar e eles não podem atuar, e aí, como que fica, né? Não pode mesmo? É falta de vontade? Ou é o fato de realmente haver uma lei que proíbe as Forças Armadas de atuarem em situações dessas? Olha, como que funciona? Eu vou mais longe, Renata. Para essa operação do dia 28 de outubro, foi solicitado a Marinha o empréstimo de blindados para a operação. Não eram blindados com capacidade de fogo, com canhões. Eram blindados de transporte de tropa. E foi negado. Foi negado. A polícia era só emprestar os veículos e não foi emprestado. E aí você se esconde para não emprestar numa burocracia ridícula, aliás, não é nem burocracia, numa legislação que diz, não, isso não é função, não pode. Como é que não pode? Né? Você pode usar uma aeronave da FAB para fazer transplante, levar órgãos que tem que fazer, mas não pode usar no combate ao crime. Você tem que permitir isso. O Brasil, ele não pode se dar o luxo de abrir mão de toda essa força que tem à disposição.
e manter esses efetivos parados. Mais uma coisa, nós não temos, como eu falei aqui o exemplo da região centro-oeste, da febre aftosa, nós não temos uma polícia de fronteira, né? Essa é uma função que ela é da Polícia Federal, só que a Polícia Federal não tem. O efetivo da Polícia Civil, falei aqui, 8 a 9 mil homens, deve estar 8.500. O da Polícia Federal deve ser 10 mil, para o Brasil inteiro. Como é que você vai tomar conta de fronteira com um efetivo desse? Então, se eu pudesse dar uma sugestão ao futuro presidente da República, a primeira coisa que ele tem que fazer, tem que criar uma guarda específica de fronteira. Fernando Henrique tentou criar, com 3 mil homens. E houve uma resistência muito grande da Polícia Federal, das Forças Armadas, porque não querem perder o poder, mas também não fazem o trabalho que tem que ser feito. E essa peneira que nós temos hoje nas fronteiras eu acredito como sendo um dos maiores problemas de segurança pública. Agora, uma outra questão que eu vejo que se agravou muito e hoje é um grande empecilho, inclusive, para as grandes operações policiais, é a contaminação das instituições, da Corporação da Polícia Militar, da Polícia Civil como instituição, que hoje é uma coisa assustadora. A gente cansa de ver, a gente que acompanha o dia a dia, né, Renata, na Rádio Tupi, o noticiário, a quantidade de operações que a gente noticia que no final resultaram em nada, absolutamente nada. No final da operação não se apreendeu um fuzil, apreenderam meia dúzia de drogas, um cara ali, um olheiro com um radiocomunicador, não cumpriram o mandato. Quer dizer, isso hoje também é um dos grandes problemas que a polícia enfrenta. Essa infiltração, ela é triste. No Rio de Janeiro é um problema ainda maior, né? Se você for... Eu vi um depoimento lá na CPI do crime organizado, de um delegado federal da área de inteligência, e ele dizendo que, assim, em outros estados em que ele atuou, em Minas Gerais, Paraná, que ele não via o grau de comprometimento que ele viu no Rio de Janeiro, né? E para combater isso, você precisa ter corregedoria muito forte, né? Você tem que ter uma blindagem do pessoal da corregedoria e ouvidoria também. As pessoas têm que ter a chance de fazer uma reclamação, fazer uma queixa e saber que aquilo vai adiante. Eu até, outro dia eu estava conversando, sugeri, olha, acho esse nome ouvidoria até errado. Eu acho que nós temos que fazer faladoria. Nós temos que fazer busca ativa das pessoas. Uma forma de controle de qualidade da atividade do policial. Vou dar um exemplo aqui. Você imagine, vocês... assim, usam serviço, usa transporte por aplicativo, compra alguma coisa e você no final você avalia aquele serviço, né? Eu sugeri o seguinte, olha, mande a ouvidoria ou a corregedoria no dia seguinte por sorteio, escolher aí 10 pessoas que foram atendidas pela PM e pela Polícia Civil e faça contato com essas pessoas para saber como foi o atendimento. O policial ele tem que saber que o trabalho dele vai ser avaliado. Ainda que a pessoa não queira, ela vai ser procurada e ela vai dizer, não, eu fui bem tratada, ou resolveram o meu problema, ou o policial estava embriagado, o policial não me tratou bem. Os policiais eles têm que ter a certeza de que tem alguma forma de controle sobre eles. Então, eu acho que tem que ter uma corregedoria forte, e a ouvidoria muito forte também. A ouvidoria hoje, eu, francamente, nem sei como é que funciona. Praticamente é inexpressiva. Felipe, a grande realidade é essa. O Disque Denúncia, por exemplo, você se recorda, o Disque Denúncia na nossa época lá, era um órgão gigantesco. Ele era o principal órgão de inteligência, era o Disque Denúncia. Porque recebia muita denúncia, era todo dia. E por que teve essa queda? Porque as pessoas ligam de forma anônima e por que ao invés de aumentar, tem essa
retroage, né? Essa queda no número de ligação. Seria medo das pessoas em entrar em contato com a polícia? Olha, ser anônimo, né? Então, por que essa queda desse número nas denúncias do Disque Denúncia? Primeiro, deixa eu só colocar para você um dado. O Disque Denúncia, eu acho que ele deve estar fazendo aí 25 ou 30 anos de existência. E eu, quando era chefe, às vezes chegavam denúncias e levavam a resultados muito bons, e eu procurava o Disque Denúncia e falava, poxa, você tem como me passar de onde veio essa ligação? E eles nunca me passaram. Eles falaram, nós não entregamos. Eles levavam a sério mesmo. Eu pedia por interesse de investigação. Não era que eu quisesse sabotar o Disque Denúncia, pelo contrário, eu era um incentivador. Mas eu estou falando isso para você ver que o trabalho é sério. Não divulga, não identifica o chamador. O número tocou lá, eles nem sabem de que número está ligando. Não tem nem bina para saber de onde estava ligando a pessoa. Só que se a Polícia Civil encolheu de 12 para 8 mil, o Disque Denúncia praticamente acabou. Porque não eram policiais. Agora retornou recentemente a ter um trabalho mais amplo, porque a Prefeitura do Rio está colocando verba lá. Eles chegaram a interromper o Disque Denúncia durante a noite e madrugada, não tinha mais. Se ligasse de noite, ninguém ia atender. Não tem funcionário para atender. Então, não era mais uma prioridade. E eu acho que isso foi por uma disputa interna na Secretaria de Segurança, que aí não vem ao caso, e acabou desprestigiando o Disque Denúncia. Aliás, Renato, é só uma opinião pessoal, né? O doutor Álvaro Lins conhece isso muito melhor do que eu. Eu acho que um dos fatores que fez com que algumas pessoas tivessem receio de ligar para o Disque Denúncia, embora a gente saiba que o Disque Denúncia continua sendo de extrema seriedade, é que as pessoas veem a tecnologia, têm medo de serem identificadas. Tipo assim, será que não vão saber porque vão saber qual é o meu celular, de quem é? Isso aí também, de certa forma, a gente vê, por exemplo, nas comunidades, que os traficantes obrigam a pessoa a ver o celular para ver o que está, se recebe mensagem. Hoje em dia, exatamente. Então, e hoje não existe mais orelhão na cidade. Hoje a pessoa, para fazer uma denúncia, tem que usar um telefone celular. Eu acho que isso, de certa forma, também contribui para que as pessoas tenham receio. Pode ser realmente um motivo, né? A tecnologia que ajuda também pode assusta, vir né? assustar ou atrapalhar, né? Nesse sentido. Assim, cabe ao Estado desenvolver formas de permitir a veiculação dessas denúncias sem identificação. Eu estava conversando também esses dias, por exemplo, sobre crianças que sofrem maus tratos, né? Eu lembrei disso porque você falou dessa preocupação. Não há uma padronização de como deve agir a escola, como deve agir o hospital, a clínica, o médico, o professor, que se depara com uma situação dessas. Com quem ele tem que falar? Ele pode fazer uma denúncia anônima? Ele seria classificado como omisso? Então, eu acho que tem que ser criado um protocolo, né, de como agir nessas situações que proteja o profissional e proteja, sobretudo, a criança. Com certeza. É uma forma de incentivar a denúncia desse tipo de abuso. Não, abuso, violência contra a mulher, né, e uma série de outras situações. Delegado, para a gente finalizar aqui, o senhor foi, como eu disse aqui no começo, capitão da Polícia Militar, foi chefe da Polícia Civil, ícone da segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro, e depois o senhor veio como segundo deputado estadual mais votado, né? Como que foi essa migração? O senhor pretende voltar, de repente, para a política? Como que é isso? Bom, eu fui ser candidato, né, em 2006, porque era um ciclo que estava terminando ali. Foram 6 anos ali na chefia da polícia. Eu brinco, Felipe, eu falo, parece loucura, mas é verdade. Eu torcia para quebrar um braço, para poder ter férias. Não querendo cortar o senhor, mas estou falando disso, de férias. Parece uma história de um telefone vermelho, que o garotinho ligava diretamente para o senhor. Naquela época, quando
ocupava uma função dessa, o gabinete militar do governador instalava uma linha direta na sua casa e no seu gabinete. Então, aquele telefone, se tocasse, você sabia que era problema. E tinha que atender. Não tinha desculpa que estava ocupado, estava fora do gancho, tinha que atender. Então, eu não tinha férias. 6 anos nessa batida, assim, teve muito resultado, mas a um custo muito alto. E aí, quando terminou esse ciclo, né, ia vir outro governo, então eu falei, bom, o que eu vou fazer com essa experiência toda? Eu falei, vou tentar usar de outra forma. A gente aqui conversando, olha quantas ideias, né, que podem ser colocadas em prática e que dependem de ter gente no parlamento para sugerir esses projetos. E aí, por isso, eu fui candidato a deputado. Em 2006, tive 108 mil votos na época, o segundo mais votado aqui na capital. E, assim, se você me perguntar hoje, não tenho vontade de ser candidato. Vontade não tenho. Não é uma experiência fácil. Eu respeito muito quem consegue, quem disputa, quem põe a cara para se sujeitar a uma eleição, né? Para ser julgado e votado pela população, mas não é algo que esteja na minha programação, né? Eu sou delegado da Ativa, estou lá trabalhando, fazendo meu trabalho, e o que me chamarem, eu desenvolvo e garanto que eu vou fazer com a maior paixão e com a mesma vontade de 20 anos atrás. Mas a política ainda não conseguiu me seduzir. O senhor aceitaria um cargo atualmente na chefia do Rio de Janeiro? Sim, o delegado está pronto para atuar em qualquer delegacia. E acha que a mudança daquela época para hoje, o trabalho seria maior? Seria. Ia ter muito mais trabalho. A situação hoje é muito mais grave. Muito mais exatamente. Mas ia ter muito resultado também. Maravilha, né, Renatinho? É isso aí. Bom, então estamos chegando ao nosso final. O Sherlon já está falando que já estamos encerrando. Estamos encerrando. Foi um prazer enorme, delegado Álvaro, tê-lo aqui conosco, aqui na mira do Guerreiro. Afinal de contas, você é um guerreiro. Somos guerreiros. Guerreiro, grande guerreiro. E muito obrigada pela sua participação. A gente agradece. Foi um prazer também rever Dr. Álvaro Lins, com quem tanto tempo eu convivi, né? Tantas entrevistas que a gente dava lá, né? É verdade. Felipe acompanhando lá. Isso aí. Olha, para mim é uma alegria, né? Eu estou muito feliz de ter vindo aqui e desejar a vocês todo sucesso, porque são profissionais de alto nível. Felipe eu conheço há tanto tempo, Renata tem esse prazer agora de conhecer, e a hora que precisarem, só chamar. Muito obrigada. Tem um guerreiro aqui para conversar. Muito obrigado. Que guerreiro, hein? Esse aqui é guerreiro de peso. É isso aí, gente. Finalizando aqui Na Mira do Guerreiro, com esse guerreiro, doutor, delegado Álvaro Lins. Tchau, tchau e até a próxima.